Tempestade em Guerra abordará hoje a terceira parte da campanha alemã na União Soviética. Veremos a questão econômica relacionada ao comércio de alimentos, os rumores que pareciam certos a uma iminente guerra e, também, a preparação alemã para uma invasão em grande escala, a um território gigantesco que não parece ter fim. É o que veremos hoje em Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ao abastecer de importantes matérias-primas, a Alemanha é bloqueada. O governo soviético continuara a ser igualmente complacente. Em 5 de abril de 1941, Schnurre, que se achava a cargo das negociações comerciais em Moscou, informou aos chefes alemães que, após o retardamento das entregas russas em janeiro e fevereiro de 1941, devido ao resfriamento das relações políticas, elas haviam subido rapidamente em março, especialmente as de cereais, petróleo, manganês e metais preciosos, e não ferrosos. O tráfego pela Sibéria, acrescentou ele, está se processando favoravelmente, como de costume. A pedido nosso, o governo soviético colocou até mesmo um trem especial de carga à nossa disposição para o transporte de borracha na fronteira da Manchúria. 6 semanas depois, em 15 de maio, Schnurre informava que os russos prestimosamente haviam acrescentado vários trens de carga especiais, a fim e 4.000 toneladas de borracha em estado natural, de que se tinha grande necessidade, pudessem ser despachadas para a Alemanha pela estrada de ferro da Sibéria. Schnurre exclamou: as quantidades de matérias-primas contratadas estão sendo despachadas pontualmente pelos russos. A despeito do pesado encargo que isso impõe a eles, tenho a impressão de que poderíamos fazer exigências de ordem econômica a Moscou, as quais ultrapassariam as disposições do Tratado de 10 de janeiro, destinadas a assegurar mantimentos e matérias-primas à Alemanha acima das quantidades contratadas. As remessas de maquinaria para a Rússia estavam se atrasando, observou Schnurre, mas ele não parecia preocupar-se com isso, uma vez que os russos não se incomodavam. Todavia, em 15 de maio, mostrou-se inquieto com outro fator. Os inúmeros rumores de um iminente conflito russo-germânico estão criando dificuldades. Queixou-se culpando as fontes oficiais alemãs. Extraordinariamente, as dificuldades explicou Schnurre num longo memorando ao Ministério das Relações Exteriores. Não partiam da Rússia, porém das firmas industriais alemãs, as quais disse estavam procurando retirar-se dos contratos que haviam assinado com os russos. Cumpre aqui ressaltar que Hitler se esforçava por contestar os rumores, mas, ao mesmo tempo, estava ativamente procurando convencer os generais e os altos funcionários de que aumentava cada vez mais o perigo de a Alemanha ser atacada pela Rússia, conquanto os generais, dadas as informações que provinham de seu próprio serviço secreto militar, não acreditassem. Era tal o fascínio que o Führer exercia sobre eles que, depois da guerra, Halder, Brauchitsch, Manstein e outros menos Paulos, que parece ter sido mais sincero, afirmaram que uma concentração militar soviética na fronteira se havia tornado muito ameaçadora no início daquele verão. É fato que o líder soviético supremo queria agradar o líder do Terceiro Reich alemão, para evitar uma guerra caso acontecesse. Para isso, expulsou os representantes diplomáticos da Bélgica, Noruega, Grécia e até mesmo da Iugoslávia em Moscou e fechou suas legações. Reconheceu o governo pró-nacional socialista de Rashid Nalium no Iraque. Manteve sob o mais estrito controle a imprensa soviética, a fim de evitar qualquer provocação contra a Alemanha. Schulenburg telegrafou a Berlim e disse: essas manifestações das intenções de Stalin destinam-se à tensão entre a União Soviética e a Alemanha e a criar uma atmosfera melhor para o futuro. Precisamos ter em mente que Stalin, pessoalmente, tem sempre defendido a existência de relações amigáveis entre a Alemanha e a União Soviética. Embora Stalin fosse há muito tempo o ditador absoluto da União Soviética, era essa a primeira vez que Schulenburg mencionara em suas mensagens a expressão governo de Stalin. Havia boa razão para isso. Em 6 de maio assumira a presidência do Conselho dos Comissários do Povo.
o cargo de primeiro-ministro substituindo Molotov, que permaneceu como comissário dos negócios estrangeiros. Era a primeira vez que o secretário do Partido Comunista assumia encargo governamental, e a reação geral do mundo foi que isso significava ter a situação se tornado tão séria para a União Soviética, especialmente em suas relações com a Alemanha Nacional-Socialista, que somente Stalin poderia atender a ela como chefe nominal do governo. É fato que Stalin recebeu advertências vindas dos Estados Unidos no começo de janeiro de 1941. O adido comercial norte-americano em Berlim, Sam Woods, enviou um relatório confidencial ao Departamento de Estado, dizendo que soubera, de fontes alemãs fidedignas, que Hitler estava fazendo planos para atacar a Rússia na primavera. Era uma longa e minuciosa mensagem que descrevia o plano de ataque elaborado pelo Estado-Maior-Geral e os preparativos que estavam sendo feitos para a exploração econômica da União Soviética quando fosse conquistada. O secretário de Estado Cordell Hull pensou, a princípio, que Woods tivesse sido enganado pelos alemães. Chamou J. Edgar Hoover, chefe do Departamento Federal de Investigações, que leu o relatório e julgou-o autêntico. Woods havia citado algumas de suas fontes, nos vários ministérios de Berlim e no Estado-Maior-Geral alemão. Fizeram-se averiguações e ficou confirmado em Washington que se tratava de homens que deviam saber o que estava acontecendo e que eram contra o regime nacional-socialista, e por isso detalharam as informações. Porém, é claro, Moscou não quis saber e manteve-se contra essa postura dos americanos. Não só os americanos, os ingleses também o fizeram. Churchill também procurou informar Stalin. Em 3 de abril, pediu a seu embaixador em Moscou, Sir Stafford Cripps, que entregasse um memorando pessoal ao ditador, assinalando a importância do movimento de tropas alemãs no sul da Polônia, de que tivera conhecimento por um agente britânico. Houve demora desse documento a ser entregue, e Churchill lamentou essas circunstâncias anos mais tarde. Antes do fim de abril, Cripps sabia a data estabelecida para o ataque alemão, e os alemães não ignoravam que ele soubesse. Em 24 de abril, o adido naval alemão em Moscou enviou uma curta mensagem ao alto comando naval em Berlim. O embaixador britânico prediz ser 22 de junho, o dia do desencadeamento da guerra. Essa mensagem, que figura entre os documentos apreendidos pelo Terceiro Reich, foi registrada no Diário da Marinha Alemã no mesmo dia, com um ponto de exclamação no fim. Os almirantes ficaram surpreendidos com a exatidão da predição do embaixador britânico. Um fato importante foi anunciado em 29 de maio pela Kriegsmarine, que disse: começaram os movimentos preparatórios de navios de guerra para a Barbarossa. Achavam-se terminadas as conferências com os Estados-Maiores da Romênia, da Hungria e da Finlândia. A Finlândia, inclusive, ansiava agora por conquistar novamente o que lhe havia sido perdido pelos russos na Guerra de Inverno. Em 9 de junho, Hitler expediu de Berchtesgaden uma ordem convocando os comandantes em chefe das 3 armas e os principais generais de campanha para uma conferência final, em Berlim, no dia 14 de junho, sobre a Operação Barbarossa. A despeito da tarefa, não só o Führer alemão, como também seus generais demonstraram confiantes ao examinar os mínimos detalhes da mais gigantesca operação militar da história. Um ataque total em uma frente que se estendia por 2.400 quilômetros, do Oceano Ártico até Pétsamo, no Mar Negro. Na véspera, Brauchitsch havia regressado a Berlim, de uma inspeção que fizera a concentração de tropas no leste. Halder anotou em seu diário que o comandante-em-chefe do exército estava satisfeito. Os oficiais e os soldados, disse ele, estão em perfeita forma e preparados. O autor do livro diz o seguinte: enquanto a Alemanha havia observado lealmente o pacto nazi-soviético, dizia a Rússia tinha o rompido repetidas vezes. A União Soviética havia praticado sabotagem, terrorismo e espionagem contra a Alemanha. Combateu as tentativas da Alemanha de estabelecer uma ordem estável na Europa. Conspirou com a Inglaterra para atacar as tropas alemãs na Romênia e na Bulgária, ao concentrar todas as forças russas disponíveis numa longa frente, desde o Báltico até o Mar Negro, ameaçava com isso o Reich. Há relatórios recebidos nos últimos dias que eliminavam as últimas dúvidas quanto ao caráter agressivo dessa concentração dos russos. Além disso, há relatórios da Inglaterra referentes às negociações do embaixador Cripps para uma colaboração política e militar mais estreita entre a Inglaterra e a União Soviética.
Resumindo, o governo do Reich declarara, portanto, que o governo soviético, contrariamente às obrigações assumidas, primeiro, não somente continuou, como até intensificou suas tentativas para minar a Alemanha e a Europa. Segundo, tem adotado uma política exterior cada vez mais anti-germânica. Terceiro, tem mantido todas as suas forças de prontidão na fronteira alemã. Com isso, o governo soviético quebrou seus tratados com a Alemanha e está prestes a atacar a Alemanha, da retaguarda na sua luta pela vida. O Führer ordenou, portanto, que as forças armadas alemãs se oponham a essa ameaça com todos os meios à sua disposição. Essa ocasião causaria repercussão caso fosse mencionada, então para isso Ribbentrop disse a Schulenburg e disse: peço-vos não discutirdes sobre essa comunicação. No raiar do dia, Schulenburg estava no Kremlin quando deu a notícia ao ministro Molotov. Molotov ficou em silêncio para ouvi-lo e ao fim disse: é a guerra. O senhor acha que merecíamos isso? Aquela mesma hora, ao amanhecer, uma cena semelhante verificava-se na Wilhelmstrasse, em Berlim, durante toda a tarde do dia 21 de junho. O embaixador russo Vladimir Dikanossov estivera telefonando ao Ministério das Relações Exteriores para pedir uma audiência a Ribbentrop, a fim de entregar-lhe seu pequeno protesto contra novas violações das fronteiras pelos aviões alemães. Disseram-lhe que o ministro se achava fora da cidade. Às 2 horas do dia 22 foi informado de que Ribbentrop o receberia às 4 horas no ministério. Ali o embaixador, que havia sido representante do comissário dos negócios estrangeiros e quem arranjou a conquista da Lituânia, recebeu a semelhança de Molotov em Moscou, o maior choque da sua vida. O Dr. Schmidt, que se achava presente, descreveu o acontecimento. Nunca vi Ribbentrop tão animado como naqueles 5 minutos, antes da chegada de Dikanossov. Andava de um lado para outro na sala, como um animal enjaulado. Mandaram Dikanossov entrar, e ele, ignorado evidentemente que qualquer coisa estivesse correndo mal, estendeu a mão para Ribbentrop. Sentamo-nos, e Dikanossov começou a expor, em nome do seu governo, certas questões que precisavam ser esclarecidas. Mal havia começado quando Ribbentrop, com expressão dura, o interrompeu dizendo: não é esse o caso agora. Ribbentrop deu ao embaixador a cópia do memorando que Schulenburg estava, naquele momento, lendo para Molotov, e informou que tropas alemãs estavam naquele instante tomando contramedidas militares na fronteira soviética. O embaixador espantou-se, diz Schmidt. Terminara a lua de mel entre alemães e russos, às 3 horas e 30 minutos da manhã de 22 de junho de 1941, meia hora antes de encerrarem-se as formalidades diplomáticas no Kremlin e na Wilhelmstrasse. O troar dos canhões de Hitler ao longo de centenas de quilômetros da frente destruiu-a para sempre. Na manhã de 22 de junho, um domingo, dia que Napoleão atravessou o rio Nyon, em 1812, na sua marcha para Moscou, e exatamente um ano depois que a pátria de Napoleão, a França, capitulara em Compiègne, os exércitos blindados e mecanizados do Terceiro Reich, até então invencíveis, atravessaram também o Nyon e vários outros rios, penetrando rapidamente na Rússia. O Exército Vermelho, a despeito de todos os avisos e sinais de advertência, ficou conforme o general Halder anotou em seu diário no primeiro dia, taticamente surpreso ao longo de toda a frente. As primeiras pontes foram conquistadas intactas. De fato, diz Halder, em muitos lugares ao longo da fronteira os russos não haviam estendido suas forças para a luta e foram dominados antes de organizar a resistência. Centenas de aviões russos foram destruídos nos aeródromos. Em poucos dias começaram a chegar dezenas de milhares de prisioneiros. Exércitos inteiros foram rapidamente cercados. Parecia uma repetição da Feldzug em Pulan ou Campanha da Polônia. O general Halder exclamou: não é exagero dizer. Geralmente muito cauteloso, no dia 3 de julho, em seu diário, depois de estudar os últimos relatórios do Estado-Maior-Geral, que a Feldzug contra a Rússia seja vencida em 14 dias, e disse mais: estará terminada em questão de semanas. No começo de outono de 1941, Adolf Hitler acreditava que a Rússia estava liquidada. Em 3 semanas, após o início da campanha do grupo de exércitos no centro, do marechal de campo von Bock, com 30 divisões de infantaria e 15 divisões Panzer ou motorizadas, havia avançado de Bialystok até Smolensk.
Moscou ficava apenas 320 quilômetros mais além. A leste, ao longo da estrada que Napoleão havia tomado em 1812, ao norte, o grupo de exércitos do Marechal de Campo von Lieb, formado por 23 divisões de infantaria e 6 divisões blindadas, movimentava-se rapidamente pelos estados bálticos rumo a Leningrado. Ao sul, o grupo de exércitos do Marechal de Campo von Rundstedt, composto de 25 divisões de infantaria, 4 motorizadas, 4 alpinas e 5 Panzer, avançava em direção ao rio Dnieper e Kiev, capital da fértil Ucrânia, a qual o Führer cobiçava. Tão planicies, ou seja, de conformidade com o plano, na expressão dos comunicados do OKW, era o progresso dos alemães ao longo de uma frente de 1.600 quilômetros, desde o Báltico até o Mar Negro. E tão confiante se sentia o ditador nacional-socialista de que o avanço continuaria, a passo acelerado, ao render-se ou dispersar-se um exército russo atrás do outro, que em 14 de julho, apenas 3 semanas depois da invasão, ele expediu uma diretiva informando que o esforço do exército poderia ser consideravelmente reduzido em futuro próximo e que a produção bélica seria concentrada em navios de guerra e especialmente aviões para a Luftwaffe, para conduzir a guerra contra o último inimigo que restava, a Inglaterra, e acrescentou, e contra os Estados Unidos se for o caso. No fim de setembro, determinou ao alto comando que se preparasse para dar baixa em 40 divisões de infantaria, a fim de ser esse elemento humano utilizado na indústria. As duas maiores cidades da Rússia, Leningrado, que antes era São Petersburgo, a cidade que Pedro Grande havia construído como capital no Báltico, e Moscou, a antiga e também agora a capital dos bolcheviques, pareciam a Hitler prestes a cair. Em 18 de setembro, ele expediu ordens muito estritas. A capitulação de Leningrado ou de Moscou não deve ser aceita mesmo que ofereçam. Deixou bem claro a seus comandantes numa diretiva de 29 de setembro o que devia acontecer a ambas as cidades. O Führer decidiu varrer da face da terra Petersburgo. A continuação da existência dessa grande cidade não interessará, uma vez vencida a Rússia. A intenção é aproximar-se da cidade e arrasá-la por meio de artilharia e contínuos ataques aéreos. Pedidos para que tomemos a cidade serão rejeitados, pois o problema da sobrevivência da população é abastecê-la de mantimentos. Não deve ser resolvido por nós. Nesta guerra pela existência, não temos interesse em manter até mesmo parte da população dessa grande cidade. Naquela mesma semana, em 3 de outubro, Hitler regressou a Berlim e, num discurso ao povo alemão, proclamou o colapso da União Soviética. Declaro hoje, e faço-o sem qualquer reserva, disse que o inimigo no leste foi derrubado e jamais se levantará. Atrás de nossas tropas já há um território 2 vezes maior que o Reich alemão quando assumiu o poder em 1933. Quando em 8 de outubro caiu Orel, a cidade-chave ao sul de Moscou, Hitler mandou de avião a Berlim seu agente publicitário, Otto Dietrich, para informar os correspondentes dos principais jornais do mundo que no dia seguinte os últimos exércitos intactos soviéticos, os do Marechal Timoshenko, que defendiam Moscou, ficaram encurralados pelos alemães em 2 bolsões de aço, diante da capital que os exércitos do sul do Marechal Budin haviam sido rechaçados e dispersados e que de 60 a 70 divisões do Marechal Voroshilov estavam cercadas em Leningrado. Para todos os fins militares, a Rússia soviética está liquidada. Dissipou-se o sonho dos britânicos de uma guerra de 2 frentes, concluiu Dietrich. A conclusão que chegamos foi a rapidez que o Terceiro Reich conquistou a Rússia soviética. Era evidente que uma guerra iria acontecer. Eram ideologias completamente diferentes. Há relatos do autor Viktor Suvarov, que dizem que a União Soviética atacaria a Alemanha em agosto de 1941 e que Hitler sabia a respeito. É algo a se pensar com um olhar crítico. Todavia, o que sabemos é que a guerra aconteceu, independentemente se foi a Alemanha ou a Rússia tentando ganhar tempo a fim de efetuar um ataque maciço. É fato que a Alemanha, com a sua Blitzkrieg empregada nas primeiras campanhas que fizera, demonstrou mais uma vez, se bem que não sempre, a agilidade em tomar os pontos principais, e a logística foram elaboradas com sucesso. Quanto à União Soviética, foi pega desprevenida, em uma situação de caos generalizada
e que custou caro no início dessa invasão. No próximo capítulo, veremos que a Alemanha continua seus assaltos de uma forma voraz e avassaladora, e a União Soviética, que defenderá seu território como pode. Quem não se inscreveu, bem como vocês sabem, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.